Olá, meu nome é Luciane Pujol, eu sou psicóloga do Grupo Técnico Estadual do Primeira Infância Melhor. Estou aqui hoje abrindo o primeiro módulo da capacitação inicial do PIN. Nós estamos na primeira capacitação à distância, né? A Gisele já contou um pouquinho o contexto que a gente organizou essa capacitação, né? O contexto da pandemia, o contexto do coronavírus, onde a gente está precisando se reinventar. Então, nesse primeiro módulo, eu vou falar sobre desenvolvimento humano na primeira infância, trazendo alguns aspectos do desenvolvimento humano para a gente pensar e refletir sobre a importância dessa fase. A Carolina vem logo a seguir falando sobre a legislação que sustenta as políticas da primeira infância. Depois a Karine vem falando um pouco sobre o programa Primeira Infância Melhor, né? Como que ele se estruturou, um pouco do histórico. Então, meu desafio aqui agora é motivar vocês, sensibilizar vocês para a pauta da primeira infância. Por que é importante falarmos e pensarmos em desenvolvimento humano? Para iniciar, eu pensei em ler um texto. Ele é um texto pequeno, eu acho que uns minuto, 2 eu consigo ler, mas que conta da minha primeira visita domiciliar pelo Primeira Infância. Então eu vou ler o texto e depois eu conto um pouquinho por que eu pensei em usar esse texto. Iniciei a trabalhar no PIN em fevereiro de 2017. Já conhecia essa política pública há alguns anos, pois trabalhei mais de 20 anos num CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial. Embora não sendo novata no SUS, algo aconteceu quando fiz a minha primeira visita domiciliar no PIN. O que vou narrar aqui fala de uma experiência singular que atravessou a minha alma. Saímos de Porto Alegre em direção a Viamão, município de aproximadamente 250 mil habitantes e que fica a cerca de 30 quilômetros aqui de Porto Alegre. Chegamos na UBS Augusta Meneghini, sede do PIN, e lá fomos recebidas pela equipe que havia organizado um ambiente acolhedor, a equipe de Viamão nos recebendo aqui de Porto Alegre, né? Percebi no sorriso e nas palavras gentis um desejo de contato da equipe. Nos apresentamos, conversamos e preparamos nossa ida até 2 residências localizadas no território. Tomamos o cuidado em nos dividirmos em 2 equipes. Uma iria visitar Cláudia, mãe de 3 filhos, e que nesse dia aguardava a visitadora que atenderia Pedro, seu filho de 2 anos. A outra equipe iria à casa de Joana ver como estavam os cuidados de João, seu bebê de 4 meses. Fomos caminhando por cerca de 10 minutos até acessarmos o nosso destino. O caminho já nos contava um pouco desse território. Ruas sem nenhum tipo de pavimentação, calçadas que precisavam ser construídas numa linha imaginária entre o dentro e o fora, casas simples, lojinhas que vendiam brinquedos, utensílios domésticos, roupas, tudo no mesmo ambiente, o que me causou certo estranhamento. Não porque nunca tenha visto algo assim, mas porque aquele estabelecimento mostrava aspectos da realidade do local, onde em um só estabelecimento precisava ter tudo. Uma paisagem que aos poucos foi nos ambientando, nos preparando para o que iríamos encontrar nas residências. Minha visita foi na casa de Joana. Joana morava em frente a um córrego de esgoto aberto, um terreno irregular, onde o que predominava era o barro. Sua casa, um pequeno casebre de uma peça, sem banheiro, tinha uma cama como móvel principal. Ao entrar, avistei João. Ele estava deitado bem na ponta da cama, uma cama de uma casal modelo box, uma cama alta. Embora fosse um bebê de 4 meses, era pequeno, magrinho. Com um olhar atento, logo captou a nossa presença. Congelei. Será que João, um bebê de 4 meses, não poderia, num simples movimento, rolar e cair daquela altura? Num canto avistei uma mamadeira com restos de leite e pensei: será que aquela mamadeira seria ofertada a qualquer momento, sem nenhum cuidado com sua higiene? Por segundos busquei olhar o João e senti ternura e tristeza.
Soube um tempo depois, por uma visitadora de Viamão, que Joana havia perdido o filho. Num susto, perguntei se João havia morrido. A morte estava presente em meu olhar desde o princípio. Cair da cama, ser contaminado com leite. A monitora me disse que não, João não morreu, não de morte morrida. Foi retirado da mãe. Ela, uma dependente química, vivendo em extrema pobreza, não conseguia cuidar do filho. Fato que já havia ocorrido com outros 3 filhos seus, que também não estavam mais com ela. Pensei nas capacitações do PIN, onde por várias vezes falei da importância do olhar materno, do quanto o bebê precisava ser reconhecido, e me senti um pouco distante de Joana e de João. Essa história me acompanha até hoje e foi balizadora de muitas reflexões sobre minha prática e meu discurso sobre a primeira infância. Penso que poderia, numa visão apressada, pensar que o PIN como política pública fracassou. Afinal, João precisou ser afastado do convívio de sua família e Joana, igualmente, precisou abrir mão de seu filho. Mas o que me ocorreu a partir dessa experiência foi pensar que muitas vezes as intervenções na infância exigem pressa. Nessa situação, a nossa visita desencadeou um trabalho em rede, onde prioridades foram elencadas. A urgência era garantir a vida de João, já que estava ameaçada. João e seus pais foram encaminhados até a UBS, onde o menino passou por uma avaliação com o pediatra. Esta constatou seu baixo peso. Joana e seu companheiro puderam acessar programas de assistência. Antes de pensarmos em abrigamento, outras medidas foram tomadas. Embora essa história não tenha um final feliz como das histórias infantis, onde tudo termina com foram felizes para sempre, entendo que João e Joana foram acolhidos e poderão sim construir uma história nova para suas vidas. Essa história não termina aqui. A articulação em rede de políticas públicas, nesse caso, garantiu a vida de João. E o trabalho do PIN não se encerrou. A realidade da infância no Rio Grande do Sul exige de nós, trabalhadores, um esforço constante e lidar com as adversidades e com as diversas carências da população é a nossa rotina. Assim como ter esperança é a nossa principal ferramenta de trabalho. Por que eu trouxe essa história? Eu disse, foi lá em 2017, eu estava entrando no PIN, porque para a gente falar em desenvolvimento humano, falar de pessoas, falar de como elas podem crescer, se desenvolver, a gente precisa pensar em contextos individuais, a gente precisa pensar na singularidade das pessoas. Claro que a gente pensa no social, aqui tem um monte de, nessa história, um monte de questões para a gente pensar, mas quando eu falo no singular, eu falo no específico, aqui é a gente poder, eu fui para essa experiência de entrar na casa de uma pessoa aberta, absolutamente curiosa. Eu fui adentrando aquele território. E isso me deu uma possibilidade imensa de captar várias coisas que estavam acontecendo lá. Acho que por isso que eu quis narrar essa história. Porque me tocou muito eu ir e olhar, e investigar, e estar sensível àquela experiência. Então, quando a gente fala em desenvolvimento humano, e aqui eu vou falar especificamente da primeira infância, a gente tem que ter esse olhar. A gente tem que ter um olhar curioso, um olhar investigativo. Para as pessoas se desenvolverem, para uma criança se desenvolver, ela precisa do nosso olhar, do olhar dos adultos. Ela precisa ser vista, é a primeira coisa, ela precisa ser reconhecida. Para alguém se desenvolver, ele precisa ter um apoio. Então, os primeiros anos de vida, já na gestação, a criança precisa ser apoiada, ela precisa ser sustentada pela sua mãe e pelo ambiente. Então, a gente pensa assim, todo esse processo de cuidado na primeira infância, ele é balizador, ele é a matriz da nossa história.
Então a gente precisa se perguntar como é que a gente pode acompanhar o desenvolvimento de uma criança, como saber o que é realmente importante. E eu acho que as primeiras coisas que me vêm é a gente olhando para essa criança, tendo tempo para essa criança, criando condições para que essa criança possa se expressar. O que é criar condições para uma criança possa se expressar? Condições básicas de viver. Um bebê, quando nasce, ele precisa de todo um suporte. Ele é um ser indefeso, ele não vai viver se não tiver os cuidados do outro. Então, eu queria falar 3 pontos sobre o desenvolvimento na primeira infância que eu acho que são muito importantes, que precisam ser estruturados tem muitas coisas que precisam ser estruturadas nesse período, mas eu vou elencar três pontos que eu acho que são importantes para a gente entender da construção do psiquismo, entender do desenvolvimento tão importante nessa fase, que é o desenvolvimento da confiança básica, o desenvolvimento da autonomia e o desenvolvimento da capacidade de tomar iniciativas. O que é isso? Confiança básica. Essa é a primeira aquisição que uma criança precisa ter na vida. Ela precisa confiar. Como eu disse, ela é um ser totalmente indefeso, não tem condições de viver sozinha, então ela precisa confiar. Em quem que ela vai confiar para se desenvolver? Nos adultos. Então, o primeiro colo, o primeiro hold, a primeira sustentação, ela vem pelos braços dos adultos, que pode ser a figura da mãe, pode ser a figura do pai, pode ser a figura de outros cuidadores que exerçam essa função. Mas é muito importante que essa segurança, que esse colo, seja um colo que sustente, que a criança possa realmente ficar debruçada, entregue e segura. A criança dorme no colo porque ela se sente amparada. E esse sentimento de amparo, para o psiquismo da criança, vai gerar nela, vai deixar nela um registro de que ela pode ser amparada pela vida, um registro de que ela pode se entregar nas experiências e que ela vai passar bem por isso, por essa entrega. Parece uma coisa simples, mas não é. Não é. A gente pode ver muitos adultos que manifestam muitas vezes inseguranças no trabalho, inseguranças em se colocar, inseguranças em dar um salto na vida. Isso tem a ver com uma vivência muito primitiva, de eu saber que a vida me sustenta. Então, esse primeiro registro é dado aí nesses primeiros anos de vida, que os adultos sustentaram. E a gente fica na família, mas a família, na verdade, precisa de toda uma rede para poder sustentar essa criança. Depois desse sustento, onde ela foi cuidada nas suas necessidades básicas, no soninho, na alimentação, na amamentação, seja no peito, seja na mamadeira, mas ela foi nutrida, ela foi acolhida, ela consegue ir sentindo que o mundo não é algo tão assustador quanto ela sente logo no início que nasce, onde ela não... Eu tenho muito em mente aquela movimento reflexo que os bebês fazem quando a gente vai dar banho, que quando eles ficam sem nenhum apoio, eles fazem assim com as mãozinhas, né? Eles tremem. Então, juntar essas mãozinhas e acolher é o que vai acalmar. Então, toda essa constância no cuidado inicial, as rotinas, é o que vai deixar esse bebê com essa sensação de estar satisfeito, estar sendo atendido. E aí desenvolve nele essa sensação de segurança. Já maiorzinho um pouquinho, onde ele começa a caminhar, onde ele começa, primeiro antes de caminhar, né, ele se alimenta com outros alimentos, recebe o alimento, ele começa a engatinhar e depois ele vai caminhar, ele desenvolve a linguagem, ele vai sendo uma criança com muito mais recursos, com muito mais possibilidade de ser autônomo. Ele não precisa 100% daqueles cuidadores. Os cuidadores podem deixar ele ir um pouquinho, podem deixar ele ficar sozinho. Ali ele vai se experimentando. É um momento tão rico, tão lindo, tão bonito do desenvolvimento, quando a criança se vê mais potente. Ela vê que ela pode, que ela consegue, que ela vai.
O que a gente como adulto pode fazer para incentivar isso? É torcer para que ela vá mesmo, né? É aquela coisa que a gente bate palma, que a gente vibra com o desenvolvimento da criança, que a gente tá dizendo para ela que o que ela tá fazendo é muito bom, que ter autonomia, que ir e vir e descobrir o mundo e pegar alguma coisa, experimentar, que isso é uma coisa muito interessante. A gente diz isso para ela, isso tá, que legal, tu conseguiu, parabéns. A gente incentiva, a gente mostra coisas e ela vai entendendo que ter autonomia, que saber se virar, que fazer coisas diferentes é muito legal, é muito interessante, é muito divertido. O registro no psiquismo dessa criança, quando ela faz isso, é de que é bom se experimentar, é bom se desafiar, é interessante. Estão entendendo da onde que vem muitas coisas da gente de adulto, muitas travas, muitas falhas, muitas inseguranças, vem desses registros iniciais, vem daí, vai vindo com uma força essas experiências, com uma força. Então, quando a criança produz um desenho, quando ela produz um trabalho, uma produção que ela fez, do jeito que ela fez, com as bolinhas que ela fez, e tu diz para ela, que legal, tu tá deixando esse registro. Que legal, eu faço coisas legais, eu sou importante, eu sou legal, eu sou interessante, a vida é interessante. Então, é tão importante a gente deixar esses registros na primeira infância, é tão importante a gente propiciar um ambiente onde tudo isso possa acontecer de uma forma prazerosa, de uma forma rica, né? Então, quando eu trouxe essa história do João, onde a gente vê uma realidade social de tremendo impacto e de carências das mais básicas, né? Não tem banheiro, não tem saneamento, a higiene é precária, a saúde mental da mãe está muito abalada. Eu falei ali, era uma dependente química. Quando a gente pensa em tudo isso e pensa como que vai se desenvolver uma criança ali, a gente pode no primeiro momento, não tem como, né? Não tem como, imagina, se eu acabei de falar que precisa de todo um road, que precisa de uma mãe, de um pai, de um cuidador inteiro ali. Mas pode sim, porque para sustentar o desenvolvimento de uma criança não é só a família. A gente precisa de uma rede inteira de proteção para sustentar. Então, o que eu queria deixar aqui registrado para a gente pensar é que confiança básica, iniciativa e autonomia são recursos, são básicos para a gente se desenvolver. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ser cuidada. Eu, como criança, preciso ser cuidada, preciso ser olhada. Se isso não acontecer, eu vou ter problemas no meu desenvolvimento. Eu vou ter falhas no meu desenvolvimento, eu vou ter fraturas psíquicas. Então, é importante a gente, quando entra numa casa, olhar como é que está todo esse ambiente. Essa criança está tendo recursos de se mexer, né? Porque como é que a gente vê se as coisas estão indo bem? A gente vê se a criança está deprimida, se ela sente muita angústia, se ela não está conseguindo comer, não está conseguindo brincar, né? Então tem aquele meu olhar quando eu entrei assim na casa, foi isso, foi uma coisa meio, não foi só eu, né, gente, tinha uma equipe junto comigo. A gente em equipe olhou assim, o que precisava de intervenção para aquela criança se desenvolver. Então desenvolvimento é tudo isso, é dar recursos. As crianças e as famílias precisam ter oportunidades para poder exercer o cuidado. Então não adianta a gente chegar e olhar e dizer que a criança não está sendo cuidada, que a mãe está negligência. Não. A gente precisa dar condições para esses familiares, para esses cuidadores poderem cuidar. Foi o que a gente foi ali fazendo como intervenção. Para daí sim a gente poder trabalhar em termos de desenvolvimento. Então, o primeiro suporte é o da família. O primeiro suporte é o dos cuidadores. Tá tudo ok, tá indo bem. Então, a gente vai junto com esses cuidadores, fazendo com que esses cuidadores possam olhar para essa criança, possam se interessar, possam ter tempo para cuidar de uma criança, para
ajudá-la no seu processo de desenvolvimento, precisa ter muito tempo. Precisa ter tempo de qualidade. Então, a gente poder mostrar, incentivar nesses cuidadores que esse tempo ele vai ser um tempo estruturante, vai ser um tempo que vai ser um enorme investimento, porque o retorno que a criança dá para os adultos é maravilhoso. Um pai, uma mãe, um cuidador que vê a criança se desenvolvendo, ficando esperta, ficando sorridente, ele vai se apaixonando. É extremamente cativante. Então, essa troca, esse registro que vai ficar na criança dessa troca, registro do que é ser tocado, né? Quando tu dá um colo e a criança fica ali, esse registro fica no corpo da criança. Ela sabe que o toque é uma coisa boa. Agora, quando é um toque, né, agressivo, severo, ela registra isso também. A gente tem aqui no nosso material de apoio um vídeo sobre o estresse tóxico, que é bem bacana, deem uma olhada, porque ali vai falar um pouquinho disso que eu tô falando, quando as condições não são tão boas, quando as coisas vão por um curso mais difícil, assim. Então, deem uma olhada nesse vídeo, porque ele é um vídeo bacana, é um vídeo sensível, assim. Acho que eu lembro de uma frase do documentário Começo da Vida, que fala assim, que quando a gente muda o início da história, o começo, a gente muda a história toda. E é um pouco isso, um ambiente familiar que sustenta e que consegue estar atento às necessidades e às necessidades básicas, essas rotinas. Então, aquela coisa de o colo vai dar balda, ou de a criança que tem que se adaptar ao ambiente, não é bem assim. O ambiente, num primeiro momento, precisa se adaptar à criança. E depois a gente vai fazendo ajustes. Mas não é a criança que recém-nasceu e que está com uma série de demandas ali, com poucos recursos ainda, que vai ter que entender como é que tudo funciona e como é que ela tem que fazer. É os adultos que têm que se debruçar. Por isso esse olhar do adulto é tão importante. E por isso ajudar o adulto a olhar é tão importante. Esse é o nosso papel como política pública. Às vezes chamar assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Porque quando esses adultos têm essa oportunidade, é uma oportunidade de poder acompanhar o desenvolvimento de uma criança. E às vezes os adultos não têm essa oportunidade. Às vezes eles estão adoecidos. Muitas vezes eles não têm condições econômicas. A gente está vivendo um momento agora de pandemia, de crise, onde as pessoas precisam muito ser apoiadas. Então não é só a criança que precisa de apoio, os adultos precisam de apoio. Então, poder dar esse apoio é poder investir em desenvolvimento infantil. É poder investir na política da primeira infância. É por isso que a gente investe em política da primeira infância, porque a gente acredita que investir nesses primeiros anos vai modificar toda a vida dessa criança e dessa família. Muda todo o curso que poderia ser um curso mais precário, mais difícil ou até de doença, muda. A gente fala da plasticidade neural, né? Que o cérebro de um bebê é um cérebro muito potente, que a criança, tudo que tu joga, ela capta, ela pega, ela aprende, é verdade? Então, também por ser um período onde as aquisições são feitas de uma forma muito intensa, eu sempre digo assim, gente, um bebê, uma criança de 1 ano, de 2 anos, ela aprende a se relacionar com as pessoas, ela aprende uma língua, ela aprende a falar, ela aprende a andar, ela aprende a ficar em pé. Vocês acham que é fácil ficar em pé? A gente agora acha fácil. Mas o esforço que a criança faz, o esforço motor, a firmeza que ela precisa ter, a força motora que ela precisa ter para levantar. Então, assim, é um período de muito aprendizado, de muitos ganhos e de muito esforço, onde ela precisa ter condições de exercer todo esse processo de crescimento. Para ela crescer, para ela se desenvolver, ela precisa ter esse apoio, precisa ter esse ambiente que a sustente. Eu não vou me alongar muito, porque eu acho que a ideia maior nossa aqui com essa capacitação é ir introduzindo os temas aos pouquinhos, né? A Carol agora vai falar muito da legislação, de por que a gente trabalha em termos de legislação para sustentar essa política, mas aqui nesse primeiro
momento da nossa capacitação, eu queria que vocês pudessem entrar um pouquinho nessa realidade do que é ser bebê, do que é, né, aquilo que eu contei ali do João. Ele estava lá. Se os adultos não chegassem, o João realmente poderia ter morrido. E o João não morreu. O João está tendo uma outra possibilidade, né? E os pais do João podem ser trabalhados, e a família extensa do João, ou a sociedade, né? Eu não quero deixar de falar de... Agora, eu já estava encerrando, mas eu lembrei, como eu estou em casa, eu tenho a possibilidade de apresentar alguns materiais para vocês, mas tem alguns livros aqui que eu acho que são importantes para a gente pensar, né, nessa questão de como apoiar e de como entender o desenvolvimento infantil. Esse livro, Mães Abandonadas, a entrega de um filho em adoção, da Maria Antonieta Mota, eu acho esse livro um soco no estômago. Assim, é uma coisa que nos sacode. Se vocês olharem a capa dele, é uma gestante, né, uma escultura aqui de pedra, né, então é uma gestante. Esse livro fala do relato de mães que não puderam criar seus filhos, que precisaram dar os seus filhos para adoção. E é um relato muito sensível que fala sobre o sentimento dessas mães anos depois. Como foi para elas 10, 15, 20 anos depois pensarem nessa experiência. É muito bacana para a gente entender um pouquinho da complexidade dessa relação do gestar, do não poder criar um filho, do ter que disponibilizar um filho para adoção. E esses outros dois livros aqui, que são do Boris Cyrulnik, O Murmúrio dos Fantasmas e Os Patinhos Feios. Esses dois livros, eu acho eles também de uma sensibilidade. O Boris Cyrulnik, para quem não conhece, ele trabalha o conceito de resiliência, e aqui nesses livros ele conta histórias de crianças e intervenções que foram feitas, onde elas tinham um curso de desenvolvimento difícil e que a partir de um suporte, de um apoio, elas foram se reinventando, assim, e fala muito desse conceito que é a resiliência, que é a capacidade que nós temos de, mesmo em situações muito adversas, de nos reinventarmos e de podermos criar outros destinos. O Boris Cyrulnik é um sobrevivente da guerra, então ele é um exemplo de resiliência, né, onde ele foi afastado dos pais, passou por toda a situação da guerra e, né, se reinventou. E por último, que a gente até cita ali, né, da pediatria psicanálise, do Winnicott, e o ambiente e os processos de maturação, também do Winnicott. Também são duas leituras assim que são mais densas, são mais teóricas, mas também que falam muito sobre a importância da primeira infância, do investimento na primeira infância. Isso é para quem quer aprofundar um pouquinho alguns conceitos. Logo após o vídeo vai ter um texto que a gente vai falar um pouquinho sobre essas fases ali que eu trouxe, um pouquinho da confiança básica, que período é esse do bebê, e depois ali das primeiras conquistas, do andar, do correr, do descobrir o mundo. É um texto básico mesmo para sacudir um pouquinho vocês. Depois tem 2 vídeos de apoio e tem essas bibliografias que a gente pode pensar em auxiliar para quem se interessar. Mas o meu desafio aqui inicial era: vamos cuidar da primeira infância. Vamos entender que o nosso papel, ele é muito importante como sociedade. Tá? Espero ter contribuído e sigam fazendo os outros módulos. Ainda tem a segunda parte do módulo de desenvolvimento, que é o Carol, depois tem a Karine, depois tem outros. Então, vamos fazer essa viagem juntos. Obrigada e foi um privilégio.